Brenda religiosa, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos nos preparando para a grande festa do Sagrado Coração de Jesus. Nós ouvimos essas duas leituras da Escritura. Primeira leitura do livro da Sabedoria, o livro do Eclesiástico, e que vem nos apresentar, ao fazer menção aos santos mártires, eram homens de bem, eram homens tementes a Deus, eram homens verdadeiros. Depois o Salmo, e a oração faz referência, alguma tradição os colocam como irmãos de sangue, mas sobretudo irmãos no martírio, dizendo que essa é a verdadeira fraternidade, essa é a verdadeira irmandade. Aqueles que se unem, e vão viver a sua vida cristã e ali oferecer o sacrifício da sua vida por nosso Senhor. E aquilo que nosso Senhor nos convida a nós olharmos o nosso próximo como nossos irmãos, mas com esse olhar do amor de Deus, com esse olhar da caridade. E essa é a verdadeira fraternidade na qual nós devemos viver, para nós vivermos esse grande mandamento da caridade. E nosso Senhor, no Evangelho, nos convida aquilo que é tão importante para nós, a nossa verdade, a nossa sinceridade. No tempo da Quaresma, sai uma passagem da Escritura que se repete em diversos momentos, e a igreja coloca nos lábios de nosso Senhor, dizendo: sou eu que esquadrinho os corações do homem, que conheço nos mínimos detalhes. E é exatamente ao contemplarmos o coração de Jesus, e que nós devemos nos apresentar diante dele com muita verdade. E nosso Senhor faz referência a isso: afastai do fermento dos fariseus, que eram conhecidos pela hipocrisia. E Jesus, e somente ele que conhecia o interior dos corações, e podia falar com muita verdade, porque conhecia o interior, apontava para aqueles homens que queriam se apresentar diante de todos como pessoas altamente virtuosas. Queriam se apresentar diante de todos como pessoas exatas no cumprimento da lei, mas um coração que estava longe, inteiramente longe de Deus. Eram os primeiros a apontar, a acusar os erros do próximo, mas tinham um coração cheio de perversão. E por isso nosso Senhor dizia, e ele podia dizer com toda a firmeza, porque conhecia o interior: afastai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, a falsidade, a mentira. E diante de nosso Senhor, ao nos apresentarmos com verdade, com muita sinceridade, em primeiro lugar, reconhecendo os nossos pecados. Uma condição para sermos perdoados por Deus é reconhecer que nós pecamos, reconhecer os nossos pecados, assumirmos a culpa dos nossos pecados, das nossas faltas. É a primeira condição. E vamos depois, com muita verdade e sinceridade, confessar as nossas faltas, confessar os nossos pecados. Se apresentar diante de nosso Senhor com verdade, não é, então, alguém poderia pensar assim: mas se eu tenho pecados, culpas, não posso me apresentar diante de nosso Senhor? Sim, preciso me apresentar, mas sem fingir uma inocência diante dele. Ele que conhece aquilo que é de mais escondido em nossos corações. Mas nos lembremos das palavras da Escritura: a um coração humilde e sinceramente arrependido, Deus não nega o seu perdão. E nosso Senhor mesmo disse isso várias vezes, que ele veio como médico. O médico, quem procura o médico é quem está enfermo, quem precisa ser curado, quem precisa buscar o remédio para a sua alma, para a sua vida. Então, diante de nosso Senhor, com muita verdade no coração, reconhecemos os nossos pecados, batemos no peito, reconhecemos a nossa condição de pecador, mas suplicamos a sua misericórdia. Imploramos a sua misericórdia para que Jesus tenha compaixão de nós. E a misericórdia, que vem do coração de nosso Senhor, não é a conivência com os nossos erros, não é como que passar as mãos em nossa cabeça, mas a compreensão da nossa fragilidade, a disposição do coração de nosso Senhor de perdoar a um coração sinceramente arrependido e de nos dar novamente
né, mais uma chance, mais uma oportunidade, mais uma graça da nossa conversão, da nossa salvação. E por isso devemos buscar, implorar a misericórdia do coração de nosso Senhor. E Jesus, conhecendo com muita transparência, né, todas as nossas fragilidades, fraquezas e maldades, ainda assim Jesus pediu que nós, né, o consolássemos, que nós reparássemos o seu sagrado coração. Ainda assim nosso Senhor se lamentando, né, da falta de confiança na sua misericórdia. Ainda assim nosso Senhor se lamentando da falta de corações que o amem com muita verdade e confiem plenamente no seu amor, na sua misericórdia, no seu perdão. E vamos ouvir, né, amanhã de modo especial na festa do Sagrado Coração, eis o coração que tanto amou os homens e recebe, né, em troca ingratidões, friezas e desprezos. Se nós pegarmos a ladainha do Sagrado Coração de Jesus, que vamos cantar, né, diante do Santíssimo Sacramento, invocações belíssimas. Coração de Jesus, né, chama, né, ardente de caridade, fonte de vida, de salvação, de santidade. E esperança, né, daqueles que esperam, aqueles que confiam, né, no seu Sagrado Coração. É no coração de Jesus que nós temos tudo, que nós encontramos tudo para a nossa salvação. Portanto, prezados irmãos e irmãs, vamos nós, pedimos a intercessão de Nossa Senhora, para que Nossa Senhora nos ensine, nós amarmos ao coração de Jesus. Os corações que estão inteiramente unidos, né? O coração de Jesus, o coração de Maria. Que Nossa Senhora nos ensine, que Nossa Senhora seja para nós esse grande modelo, né, do amor do coração de Jesus. Que não se aplique a nós esse lamento do coração de Jesus. Eis o coração que tanto amou e recebe ingratidões, friezas e desprezos. Pedimos a nosso Senhor que nós tenhamos o gosto pela oração, que nós tenhamos o interesse pelas coisas sagradas, que o próprio Jesus enche o nosso coração de um amor cada vez maior à Sagrada Eucaristia, de um amor cada vez maior à Santa Missa, que aumente a nossa fé, a nossa esperança, e tudo vem dele. Não podemos fazer nada, né, que seja de proveito para a vida eterna, né, sem o auxílio da sua graça. No Evangelho de hoje, nosso Senhor faz referência a isso, né, não se desprende um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão do Pai do céu. Em tudo nós dependemos dele. Para amar a Jesus nós precisamos dele. Para termos mais fé precisamos dele. Para confiarmos precisamos dele. Para obtermos o perdão precisamos do coração de Jesus. Para amarmos, né, ainda mais a igreja, tudo aquilo que a igreja coloca à nossa disposição para a nossa salvação, precisamos suplicar ao coração de Jesus. Então a ele nós entregamos a nossa vida, o nosso coração, a nossa vontade, a nossa inteligência, e que nosso Senhor possa preencher, né, plenamente o nosso coração, para que, amando a nosso Senhor, sejamos testemunhas do seu amor e um dia possamos contemplá-lo e amá-lo por toda a eternidade no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.